Porque ontem eu abordei um tema aqui, publicado na imprensa, dos 500 melhores lugares de se viver. Cerca de 96% desses 500 melhores lugares de se viver no Brasil estão nas regiões Sul e Sudeste. E dos 500 piores lugares de se viver no país, mais de 97% estão nas regiões Norte e Nordeste. Isso é um retrato atualizado de que as desigualdades regionais no país continuam e se aprofundam. Nós ficamos muito felizes de ver regiões do Sul e do Sudeste, cidades e municípios que se desenvolveram e que têm boas qualidades de vida. Mas ficamos tristes de ver que nós, do Norte e do Nordeste, continuamos no rabo da fila, tanto no que tange ao melhor lugar de se viver, e hoje eu venho aqui comentar uma matéria publicada na revista Veja. O título da matéria é O Destino do Dinheiro do Exterior, que na verdade é uma análise de quais são as condições dos estados brasileiros para atrair investimentos estrangeiros. E aí analisa a condição de cada estado no que tange a vários aspectos. Não diria para nossa surpresa, mas para nossa tristeza, nós vemos, senador Mário Couto, que coincidentemente, de novo, os melhores estados colocados nesse ranking são, primeiro, São Paulo, com 71,1%. Depois vem Rio de Janeiro, com 71,8%. Depois vem Minas Gerais, com 62%. Aliás, São Paulo, 77%. E Rio de Janeiro, 71%. Minas Gerais, com 62,8%. Rio Grande do Sul, com 60,5%. Paraná, com 59,5%. Santa Catarina, com 59,7%. Distrito Federal, com 41,7%, e abaixo da média nacional. Estão localizados justamente estados das regiões Norte e Nordeste. Pernambuco é o 14º, o Pará, de Vossa Excelência, é o 17º, e o meu Roraima só perde para o Maranhão, o Piauí e o Amapá. Portanto, o meu estado vem realmente decrescendo no que tange as condições. E aqui eu quero analisar os diversos pontos que vão ser levados em conta nesta pesquisa. Primeiro, na infraestrutura, senador Mário Couto. O meu estado está entre os ruins, mas a Amazônia praticamente toda, e grande parte do Nordeste. No que tange ao regime tributário, coincidentemente, o meu estado está entre o bom, quer dizer, cobrar imposto, nesse particular, o meu estado está bom. No que tange ao regime tributário e regulatório, eu acabei de falar, está bom, mas há vários estados da Amazônia e do Nordeste estão ruins. Vamos ao ambiente político. No ambiente político, o meu estado está ruim. Só ele e o Amapá, na região amazônica, estão ruins. O ambiente econômico, o meu estado está na penúltima classificação, é moderado. No que tange a recursos humanos, meu estado e o do Amapá estão entre os ruins, além do Acre e de alguns estados do Nordeste. Em política para investimento de estrangeiros, está em penúltimo, lá como moderado. Na inovação, o meu estado está entre os ruins. E na sustentabilidade está entre os bons. Bons porque 57% do estado é reserva indígena, mais 20% mais ou menos é reserva ecológica. Então, se isso é chamar sustentabilidade, por isso que ele se classifica entre os bons. Nem está entre os excelentes e nem entre os muito bons, está entre os bons. Mas essa matéria, senador Mário Couto, mostra uma realidade. Depois de tantas décadas de governos, que eu me lembro, eu era estudante lá no Pará, já havia a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVIA, em que havia um trabalho de investimento do governo federal nas unidades da Amazônia para desenvolver aquela região,
depois fomos para Sudã, a Sudã foi extinta, criou-se a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, voltou a Sudã novamente, temos um Banco da Amazônia, que é um banco de desenvolvimento, e o que nós estamos vendo é que essas políticas, portanto, voltadas para a Amazônia, não têm funcionado. Não têm funcionado no sentido de cumprir o que manda a Constituição, que é eliminar as desigualdades regionais. Então, nós somos um país continental, como os Estados Unidos, mas que não tivemos a visão dos Estados Unidos de, por exemplo, planejar o país em estados, tanto no leste quanto no oeste, quanto no norte quanto no sul, visando um desenvolvimento harmônico do país. Não. Nós fomos deixando aí, saindo das capitanias hereditárias, para as províncias, para os estados, de maneira muito sem planejamento. Então, o que nós vimos é que, apesar de esforços de governos sucessivos, e eu não estou aqui dizendo, por exemplo, que não tenha sido feito esforço na época do governo Sarney, do governo Itamar Franco, do governo Collor, do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, do governo Dilma, mas o que nós temos, e aqui são diagnósticos econômicos, mas eu ousaria dizer, como médico, diante de um diagnóstico desse, eu iria procurar qual era o tratamento adequado para corrigir essas distorções tamanhas entre aquilo que eu falei ontem no meu pronunciamento, e que os 500 melhores lugares de se viver, a maioria, quase 100%, estão nas regiões sul e sudeste, e dos 500 piores lugares de se viver estão exatamente nas regiões norte e nordeste. Então, a Constituição, no seu artigo 5º, que diz que uma das finalidades da República é eliminar as desigualdades regionais, não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. E aí, eu quero aqui apelar, não só para a presidente Dilma, como chefe do Poder Executivo, mas para o Congresso também, que pouco faz, porque eu estou aí com um projeto que é fruto de um trabalho da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, da qual eu sou presidente, um trabalho de quase 2 anos e meio, em que ouvimos autoridades, cientistas, diversas instituições, para formular um projeto que fosse uma política nacional de desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira. Essa região responde por quase 2/3 do território nacional, a Amazônia e a faixa de fronteira toda. E, no entanto, esse projeto foi aprovado na subcomissão, foi para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi aprovado como um projeto da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, está na pauta para votação. E não é votado. Eu estou para conversar com o líder do governo, o senador Eduardo Braga, que é um homem da Amazônia, para que mostre algo, porque há sempre um prurido de certos setores do governo, notadamente da área econômica ou da área de certas influências, de perder poder. O Poder Executivo tem muito medo de perder poder. Ele não quer sequer ser normatizado pelo Poder Legislativo. E o que essa lei propõe, não impõe nada de especial ao Poder Executivo. O que traça são diretrizes que o Poder Executivo regulamentará como fazer. Obviamente, de acordo com o Orçamento Geral da União e de acordo com trabalhos que realmente produzam efeito. Porque não adianta, por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro, ter um ministério que tem um nome pomposo, Ministério da Integração Nacional. E nós temos esses dados, senador Mário Couto, como os que eu li ontem aqui, sobre esses 500 lugares melhores e piores de se viver no Brasil, e a região Nordeste, que é a região do ministro, está entre elas. Tanto no que tange a ser os piores lugares de se viver, quanto no que tange aqui a questão de melhor condição de investimento estrangeiro na região. Começa que realmente Pernambuco, que é o estado dele, é o 14º, abaixo da média nacional. Então nós, comandados até por Pernambuco, que está na linha fronteiriça, estamos entre esses. E aí quero ler esses que estão abaixo da média nacional aqui para ficar registrado nos anais do Senado. Pernambuco,
Ceará, Sergipe, Pará, Paraíba, Rondônia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Acre, Roraima, Maranhão, Piauí e Amapá. Então, assim, tem razão a música popular que diz, desta forma que está, os ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, para não exceder muito no meu tempo, que autorize a transcrição dessa matéria como parte do meu pronunciamento.